Pessoal, se você está aqui, nós vamos dar início à nossa aula de protocolos para acne. E hoje você vai compreender desde os aspectos fisiopatológicos da acne, as condições clínicas que nós devemos avaliar e os procedimentos que nós realizamos para o seu tratamento. Nessa aula eu vou te ensinar também o olhar que você deverá trabalhar para o cuidado pós-tratamento, que seria no cuidado do teu paciente dentro da cabine estética dele, atendendo na sua clínica, dando direcionamento para o seu cliente, respeitando as individualidades desse paciente. Então fica comigo ligadinho que nessa aula a gente vai ver muita coisa que vai mudar os seus atendimentos estéticos. Quando nós falamos de acne, a primeira coisa que você profissional tem que avaliar é o fator clínico. A acne ela é dividida em graus que caracterizam esses elementos inflamatórios, e à medida que nós vamos evoluindo esse processo inflamatório, essas características vão classificando ela. Então nós temos acne grau 1, grau 2, grau 3 e até o grau 4. E muitos profissionais não compreendem essas características de cada grau de inflamação e isso acaba comprometendo o seu tratamento. Hoje em dia, quando nós falamos de tratamento de acne, sempre o pessoal olha para o quê? Para os produtos dermocosméticos e a limpeza de pele. E eu sempre falo que a limpeza de pele ela é um tratamento que contribui para a prevenção da acne. Mas quando nós falamos de tratamento, a gente vai olhar ao redor dessas características clínicas inflamatórias. Então eu vou descrever com vocês os pontos cruciais que nós devemos analisar quando nós vamos desenvolver nosso plano de tratamento estético. E quando nós falamos desses aspectos inflamatórios, nós temos que levar alguns pontos em consideração. Primeiro, quando a gente fala de inflamação, a gente não vai falar só de o foco inflamatório em si, nós vamos falar de fatores. Então nós temos a etiopatogenia, que são os fatores que estão ali por detrás da formação desse processo. Então nós temos fatores alimentares, né, que são os fatores nutricionais, temos os fatores relacionados a hormônio, os agentes externos como a poluição, a radiação solar, a exposição a produtos químicos, e esses fatores eles contribuem para a formação desse processo inflamatório no tecido. Hábitos como, por exemplo, ingestão de drogas como o tabagismo, o álcool, eles influenciam também na saúde da nossa pele. Então, quando nós falamos de grau de inflamação, ele vai ser mediado também pelos fatores onde o nosso paciente vai estar ali dentro desses processos. Nós temos que levar em consideração essas áreas, analisar quais são o estilo de vida desse meu paciente, se ele tem uma qualidade de sono adequada, se ele faz uma boa ingesta hídrica de água, se ele pratica atividade física, se ele tem ali um acompanhamento nutricional. Tudo isso vai contribuir para que o nosso paciente reduza esse grau inflamatório. E para a gente falar de inflamação, nós vamos também tocar num assunto um pouquinho polêmico, que é o assunto dos alimentos que estimulam esses sinais inflamatórios do nosso corpo. Então, quando nós falamos de alimentos inflamatórios, nós temos alguns alimentos que participam e que contribuem para que essa inflamação seja acentuada, como por exemplo o leite, o trigo e o açúcar. O açúcar ele é o fator mais eu colocaria mais um pouquinho agravante quando nós falamos de inflamação, porque ele vai desenvolver ali nesse organismo características inflamatórias que vão ser evidenciadas. Nós falamos desse processo inflamatório, mas ele não quer dizer que ele vai só interferir na qualidade da pele, mas ele vai interferir também em outros sistemas, como por exemplo o nosso funcionamento intestinal, que é um dos órgãos que, quando ele está passando por processo inflamatório ou com complicações no seu funcionamento, ele acaba evidenciando aspectos inflamatórios no nosso tecido. Então, quando a gente fala de inflamação, o nosso primeiro olhar ele deve ser integral, onde a gente vai olhar para o corpo do nosso paciente e verificar os seus estilos de vida e hábitos que vão estar mediando nesse processo de inflamação.
compreendemos os aspectos que contribuem para o processo inflamatório do meu organismo, aí eu vou entrar para as características clínicas evidenciadas na pele do meu paciente. Então, quando nós falamos de acne, a primeira coisa que nós devemos analisar, primeiro, os aspectos elementares que sinalizam ali essas lesões. Então, cada lesão ela vai me direcionar em um grau de acne. Eu tenho a acne grau 1, que ela é a acne comedogênica, só tem a presença de comedões abertos, fechados e os milhos. A acne grau 2, ela já é uma acne inflamatória, já possui presença de lesões inflamatórias, que é a presença ali de pápula, pústula, e ela também vai apresentar a presença de alguns comedões, até porque esse grau inflamatório, ele também acontece pelo tamponamento ali da saída do sebo e a proliferação de bactérias. A partir daí, nós vamos aumentando a extensão dessa lesão, que é no grau 3. Grau 3, a gente já tem a presença de nódulos císticos, onde vão manifestar clinicamente na pele do nosso paciente uma lesão um pouco maior de inflamação. E no grau 4, nós temos a presença das fístulas. E grau 5, que é a fulminante, nós temos um comprometimento tecidual que vai desde a região do rosto, como colo e costa, onde o indivíduo ele apresenta um grau inflamatório a nível sistêmico. No grau 5, nós vamos ter aí o paciente que pode até evidenciar aspectos de febre por conta da disseminação da infecção no organismo do nosso paciente. O nosso tratamento estético ele entra até o grau 3. A partir do grau 4 e 5, nós vamos ter que mediar com níveis medicamentosos. Então, por isso que o dermatologista entra nesse cenário para atender esse paciente. Então, quando nós compreendemos o nível de lesão e a extensão dela, nós conseguimos compreender qual vai ser o nosso olhar clínico para tratar a inflamação da acne. Compreendemos os graus, os aspectos que estão ali por detrás da formação da acne. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo para compreender o que eu preciso fazer nesse organismo para tratar essa acne. O primeiro passo que o profissional que trabalha na área da estética deve fazer para alinhar esse atendimento é os exames laboratoriais. Verificar como é que estão os marcadores inflamatórios desse paciente, verificar os fatores nutricionais, endocrinológicos e a partir daí nós vamos conseguir criar um plano de tratamento estratégico que vai dar certo para o nosso paciente. Outro fator que nós devemos avaliar é a faixa etária do nosso cliente. Se o nosso paciente é um paciente adolescente, ele é um paciente ali que está passando por picos hormonais e querendo ou não, esse processo já interfere muito no funcionamento do tecido. A partir daí, nós vamos mediar, informando para esse paciente o que vai estar ali contribuindo para a formação da acne. Outro fator relacionado ao fator da idade é que tem pacientes que podem desenvolver acne na fase mais tardia, que é na fase adulta. E isso também pode ser mediado por fatores hormonais, fatores de estresse e tudo isso nós temos que avaliar antes de iniciar nosso plano de tratamento. Avaliamos esses aspectos, a primeira coisa que eu sempre falo para quem trabalha com acne, tenha a equipe multidisciplinar para te ajudar. Quem que seria essa parte que iria me ajudar na minha equipe multidisciplinar, Eli? Seria um nutricionista, se possível tenha ou um nutrólogo ou nutricionista, um psicólogo para também poder mediar nesse processo e a partir de então você vai conseguir ter uma rede de apoio que vai comunicar da mesma linguagem que você quer falar para o seu paciente, deixando mais assertiva a sua comunicação com o cliente e aí isso vai tornar com que ele cumpra aquilo que vai ser proposto dentro do tratamento da acne. E quando nós falamos de acne, pessoal, a primeira coisa que é uma forma que eu trabalho, muitos profissionais trabalham com o processo de extração, manuseio das inflamações. Mas sendo um cliente que vivenciou a experiência que é ter acne, eu criei um tratamento que ele gira em torno, primeiro, de desinflamar esse organismo, depois tratar o que tem ali presente no corpo. Então, primeiro, nosso foco vai ser desinflamar. A partir daí, nós vamos conseguir tratar e restabelecer o funcionamento do meu tecido. O meu primeiro olhar tem que ser
onde eu vou desinflamar toda essa estrutura, porque não adianta você estar tratando, mas ali tem um processo que está sempre inflamando, sempre inflamando. Eu preciso identificar as causas dessa inflamação. Se for hábitos alimentares, você mediando esse processo, você já vai conseguir restabelecer o funcionamento do tecido do teu paciente. Então, inicialmente, o nosso olhar tem que ser para a desinflamação. E quais são os recursos que nós temos hoje na estética que desinflamam? Então, fica aqui que eu vou te contar quais são os recursos. Quando nós falamos de recursos que desinflamam, aqui no site, nós temos uma vasta possibilidade na área da estética. E aí vem quem? O meu xodozinho, que é a microcorrente. A microcorrente é um equipamento que é super indicado para minimizar, reduzir e desinflamar o tecido. Além dela promover o efeito anti-inflamatório, ela também tem a ação cicatrizante, que ao mesmo tempo que vai desinflamar o tecido, ela vai acelerar o ciclo de regeneração dele. Isso faz o quê? Isso faz com que você tenha uma acne ali ativa e você consiga recuperar ela num espaço de período de tempo menor, comparado que ela levaria fisiologicamente para recuperar, levando em consideração que nós temos um organismo ali que está totalmente comprometido. Então a microcorrente, ela é um tratamento super indicado para quem tem acne. O outro tratamento que também é dono do meu coração é o laser. O laser, pessoal, ele tem uma propriedade que é incrível. Os estudos que nós temos disponíveis que evidenciam a eficácia desse tratamento para processos inflamatórios, ele consegue devolver a capacidade de regeneração do tecido, acelerando esse processo e também modulando o funcionamento celular, reduzindo os focos de inflamação e auxiliando no processo de regeneração também do tecido. É um tratamento super indicado para quem tem acne, para quem tem diversas disfunções estéticas que precisam ali reparar e cicatrizar o tecido, e ele contribui muito no seu atendimento para cicatrizar a acne. Outros recursos também que é muito utilizado são os LEDs. Os LEDs, nós temos ali um mecanismo completamente diferente do laser, quando nós falamos de colimação de energia, e esses LEDs vão ter variações de cores que querem direcionar a níveis de tecidos que eles vão alcançar, e eles vão trabalhar ali nesse processo também de acelerar o processo de cicatrização, destruir a bactéria e regenerar o tecido, desinflamando todo o processo inflamatório. Então o LED também é um recurso super utilizado para o tratamento da acne. Outro tratamento que também é muito utilizado é a luz intensa pulsada, que é uma tecnologia que vai trabalhar ali com feixe, com disparo de luzes, e ela vai conseguir ali também regular todo esse processo inflamatório do tecido. Além de fazer a destruição de focos de bactérias, ela também consegue regular o processo de regeneração do tecido e, além disso, ela atua sobre a superfície da pele, amenizando a dilatação dos poros, diminuindo assim a produção de oleosidade na pele. Ela é um tratamento super indicado para, além de reparar o dano tecidual, clarear as manchas existentes, e ela oferta para o profissional diversas possibilidades terapêuticas de tratamento da acne. E aí vem quem mais? Nós temos aqui o meu xodó, que são os ativos. E quando nós falamos dos ativos, lembra na aula passada a gente falou sobre combinações de técnicas? Os ativos eles entram para combinar e fazer uma junção ali efetiva para a entrega de uma resposta de cicatrização do tecido. Então esses ativos eles vão ser utilizados com o princípio de restabelecer o funcionamento do tecido que havia ali se perdido. Então nós temos uma pele que está totalmente inflamada, uma pele que está fragilizada com as entradas e saídas de bactérias, é uma pele que está ali reativa. Então os ativos que nós vamos utilizar, eles vão partir do princípio onde eles vão devolver a integridade para o tecido e ajudar a cicatrizar esse processo inflamatório ali instalado. Além disso, nós vamos devolver também, vamos utilizar ativos que, além de regenerar o tecido, eles diminuam os riscos de pigmentação do tecido, uma vez que após o processo inflamatório da acne é evidenciada a hipercromia pós-inflamatória, que são as manchas que ficam ali dos processos inflamatórios. Então, utilizando os ativos, nós vamos conseguir, além de controlar esse processo inflamatório, nós vamos conseguir promover uma resposta cicatricial boa, lenta, mais rápida, dentro do equilíbrio,
e dentro desse processo nós vamos conseguir minimizar os aspectos visuais de escurecimento da mancha. E é o diferencial quando nós falamos do atendimento do profissional para reverter esse quadro inflamatório da pele do paciente. Olhando nesse viés, nós temos que analisar. Existem uma infinidade de ativos e eu poderia passar aqui com vocês mais de horas e horas falando desses ativos. Mas uma coisa que eu quero que vocês marquem na mente de vocês é que vocês precisam avaliar o mecanismo de ação do ativo. E o que é esse mecanismo de ação desse ativo, prof? Nada mais é do que a capacidade que o meu ativo, o fármaco, vai ter de se comunicar biologicamente com as moléculas existentes no meu organismo. A partir dessa comunicação biológica, eu consigo ali promover estímulos que vão me dar respostas teciduais que conferem o meu objetivo terapêutico. Então, se no meu objetivo terapêutico eu preciso de ativos que vão auxiliar na resposta cicatricial do meu tecido, acelerar esse processo de regeneração e destruir as bactérias existentes, eu vou ter que analisar se o ativo que eu selecionei, ele atende esses princípios que eu necessito. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de ativos que conseguem desenvolver esse mecanismo. Quando eu falo de ativos que possuem a capacidade de se comunicar biologicamente com o tecido, regenerando, acelerando esse processo e agindo de forma de destruindo bactérias, né, que a gente denomina isso como bactericida e fungicida, eu falo de um ativo que é muito interessante, que é o ácido glicólico. O ácido glicólico, dentro de alguns produtos, ele possui essa capacidade de regenerar o tecido, de acelerar esse processo de cicatrização, como também de destruir algumas bactérias, além de ter o seu efeito clareador. Então nós podemos utilizar ele em sabonetes, podemos utilizar ele em algumas máscaras. Nunca você vai formular um produto para poder aplicar ele diretamente na pele do seu paciente se você não tem conhecimento de formulações. Mas você vai comprar produtos formuláveis que tenham esse ativo. Outro ativo super indicado para acne é o ácido salicílico, que ele também possui a sua capacidade de sebo regulador, ele consegue ali regular a produção de sebo. Além de regular a produção de sebo, ele consegue também desempenhar um mecanismo de ação sobre a estrutura da acne inflamada e auxiliar no processo de cicatrização dessa acne. Outro ativo também que é muito utilizado para o tratamento de acne é o mentol e a cânfora. São ativos que descongestionam a região que vai estar ali comprometida pelo processo de inflamação. Ela promove ali aquele efeito mais calmante, de aliviar aquela sensação de ruborização, de ardência do local. Então ele promove um leve conforto para o paciente, diminuindo o congestionamento ali inflamatório sobre o tecido. E outro super queridinho também que é utilizado para o tratamento da acne, ele quase saiu daqui da minha cabeça, é o óleo essencial de melaleuca. O óleo essencial de melaleuca, ele possui propriedades de regenerar o tecido, acelerar o processo de cicatrização do foco inflamatório e ele também possui uma ação bactericida e fungicida. Então ele é muito utilizado para acelerar esses processos. Mas lembrando, pessoal, eu só estou dando o exemplo de alguns ativos. O que eu quero de fato que você aprenda é que quando você for comprar um produto, você vai ter que entender as propriedades químicas dele para poder selecionar. Às vezes é muito comum o profissional comprar um sabonete e um sérum. E aí ele vai olhar na composição e os dois têm os mesmos ativos. Só que em algum momento o sabonete ele vai conseguir entregar um atendimento diferente do sérum. Então os dois vêm para complementar a ação desses ativos. Então, quando você for comprar o seu produto, sempre avalie a composição química dele por meio dos seus ativos, a presença desses ativos e pesquise o seu mecanismo de ação. Lembrando que você vai precisar de ativos que cicatrizem a pele, que tenham ação bactericida e que acelerem o processo de desinflamação do tecido. Então, compreendendo isso, você vai saber selecionar de forma correta os seus ativos. Intervalo de tempo. Pessoal, uma dúvida frequente sobre o atendimento da acne é qual é o intervalo de tempo que eu tenho que dar para esse paciente, para esse atendimento. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse intervalo de tempo.
Na acne, pessoal, quando nós falamos de processo inflamatório, quanto mais intervalos de tempo você der entre uma sessão e a outra, você não consegue ali conter e controlar a inflamação. Então, a minha sugestão inicial para você que vai começar atendendo com acne é dar intervalos entre uma sessão e outra de pelo menos uma semana, no mínimo, quer dizer, no máximo uma semana. Dentro dessa uma semana, atender 2 vezes na semana. Então, eu posso atender 2 vezes ou uma vez na semana, sendo que o intervalo entre uma sessão e outra tem que ser no máximo 7 dias. O ideal é que nessas primeiras semanas, o foco inflamatório instalado, você atenda com uma frequência maior para você conseguir ali minimizar esse processo. Após ter controlado a inflamação, os intervalos entre sessões eles podem aumentar, variando de 15 a 21 dias. Lembrando que a limpeza de pele em pacientes que têm acne inflamatória, dependendo da quantidade de inflamação, ela não vai ser o nosso objetivo crucial inicial do atendimento. Então, vale lembrar que cada procedimento ele deve ser adotado de acordo com o princípio fisiológico que nós vamos analisar para atender. Então, compreendemos sobre vários processos, equipamentos que nós temos, ativos que nós temos, que nós podemos utilizar e as características. Nós encerramos essa aula para que você compreenda e na próxima nós vamos ver como é que vocês vão criar esses protocolos de atendimentos para cada grau de acne.